E aí pessoal, estou aqui com a parte 1 do vídeo que eu vou falar a respeito da adaptação do carburador de Fusca aqui na Blazer DLX 4.3 motor V6. São 6 cilindros em V, um Vortec V6. Então aqui está a adaptação do carburador, um carburador de um Fusca 1600. Foi feita uma adaptação provisória, pois esse veículo apresentava um problema típico dessas Blazer V6, que é ele ficar estourando. Então, se eu passava num quebra-mola, ao reduzir a velocidade, na hora que eu voltava, que eu pisava no acelerador para a retomada, dava um estouro, onde veio a quebrar essa caixa seca de ar, né, onde vai o filtro de ar. Chegou a arrebentar filtros de ar, ou seja, sempre tinha que estar substituindo os filtros. E também aquele problema de alta aceleração em marcha lenta. A marcha lenta desse veículo estava em aproximadamente 2.500 giros. Quer dizer, um veículo que tinha que estar a 700, 800 RPM em marcha lenta estava a 2.500. E à medida que o veículo acelerava, ganhava velocidade, a rotação aumentava ainda mais, o que fazia um gasto excessivo de combustível, porque na hora que eu estava numa descida, por exemplo, com o motor engrenado, à medida que a velocidade subia, o giro também subia, chegando às vezes a acelerar sozinho. Então foram substituídas várias peças, como bobina, toda a parte de ignição, vela, cabo de vela. Foi trocado o motor de passo, o sensor de borboleta, foi trocado a centralina, foi trocado o sensor de temperatura, foi trocado aqui a válvula EGR. Foi muito dinheiro gasto sem resolver o problema. 6 mecânicos, 2 eletricistas e também a regulagem na convertedora de GNV, e nada de resolver o problema. Então era dinheiro sendo gasto, dor de cabeça, ninguém sabia resolver. Algumas peças foram substituídas mais de uma vez. O motor de passo, por exemplo, foi substituído 3 vezes e nada de resolver o problema. Então, em contato com alguns mecânicos lá de Manaus, lá do Amazonas, né, na região norte do país, eles me falaram a respeito dessa adaptação, que eles fazem adaptação lá, como lá há escassez de mecânico, ou seja, ninguém sabe mexer nesse tipo de motor. Então eles decidiram fazer essa adaptação e me passaram como fazer. Porém, essa tampa aqui da admissão é substituída por uma tampa feita de ferro, né? Forjada, que ela reduz a altura, aí dá para colocar o carburador e manter aquela tomada da entrada do fluxo de ar. Nesse caso aqui, como é uma adaptação temporária, coloquei o carburador, fiz essas adaptações de entrada, que dá para ver que diminuiu e muito a entrada do fluxo de ar, né, por causa da própria entrada aqui do carburador. E com isso eu tive significativa perda de potência. Porém, consegui resolver o problema daqueles estouros, tanto o problema dos estouros quanto o problema de alta rotação. O veículo passou a andar normal. Eu posso ligar, apesar de ser carburador, eu bato na chave sem precisar fazer aquela famosa bombada no acelerador que o pessoal faz nesses veículos carburados, né, os veículos mais antigos. Essa Blazer aqui é ano 97, modelo 97. É um motor muito elogiado por todos os mecânicos, porém em São Paulo é onde se consegue mecânicos que sabem realmente como resolver problemas nesse veículo. Esse aqui, como eu disse, foram 6 mecânicos. Um deles é o que eu não consegui levar até ele, né? Fiz contato pessoalmente sem o veículo e ele me pediu que levasse até ele na oficina dele
para que ele olhasse, né, fizesse a leitura. Só que, como o carro não estava funcionando, eu não conseguia mal dar a volta no quarteirão. Então não teve como, já que a oficina dele fica a mais de 60 quilômetros daqui onde estou. Aqui mantive o sistema de vapor de gasolina. Como sempre explico nas adaptações que eu faço, né? Tem aqui o kit, que é o normal, com o filtro de borbulha, o filtro de alívio, o registro. Esse aqui é um registro antigo. Hoje usa-se um registro mais atual, né? Que ele não tem a trava, mas é um registro que não... é um registro que bloqueia mesmo. Esse aqui ele pode estar todo fechado que ainda continua sugando. Aqui o indispensável anti-chamas e a entrada no carburador. Esse carburador de Fusca eu coloquei na entrada a entrada que seria para aquela parte do avanço. Aqui é onde ficaria a mangueirinha do avanço, foi colocado a entrada do vapor. Então a regulagem é feita normalmente, né, com o motor em marcha lenta. Eu tampo o alívio e vou abrindo o registro até que comece a borbulhar. Após começar a borbulhar, eu solto eu destampo o alívio, aí para de borbulhar, ou às vezes fica uma borbulha mínima. Então neste caso aqui, à medida que acelera, aumenta o vácuo, ou seja, aumenta a sucção. Então pode haver em momentos de aceleração borbulha, que pode acontecer em todos os veículos. Aqui eu mantive todo o sistema de injeção eletrônica, está tudo ligado como se o carro estivesse com a TBI, exceto as entradas do motor de passo e do sensor da borboleta, que como o carburador não tem, foi desligado. Então foi mantido todo o sistema de ignição, de injeção eletrônica do veículo, para quando eu for voltar com a TBI, eu possa fazer a ligação novamente. Aqui no carburador a linha foi mantida, onde foi desligado lá perto do filtro e colocado as mangueiras que passam aqui pelo desborbulhador, principalmente porque eu mantive a bomba elétrica, então ela tem muita pressão e precisa do retorno. O desborbulhador já auxilia nisso, sem forçar a bomba de gasolina. Aqui a economia. Com a TBI, esse veículo estava fazendo aproximadamente 3,5 km por litro, ou seja, com litro de gasolina eu percorria 3,5 km. E o GNV com o sistema original estava fazendo 5,8 km por metro cúbico. Então, com o sistema de vapor, com o sistema original do veículo, eu não tive como fazer a média na gasolina, porque o veículo estava muito ruim, muito acelerado, e a média com o GNV, já que eu poderia, com o vapor de gasolina e o aumento de força, eu pude fechar o registro. Então ele passou de 5,8, passou para 15 km por metro cúbico de GNV, só que daquela forma. O veículo ficava acelerado, ficava estourando toda hora, praticamente impossível de andar. Eu fiz a média dele percorrendo 84 km, onde eu obtive esse resultado, mas assim, eu não podia parar o carro, que se eu acelerasse numa retomada normal, ele estourava e vinha toda aquela dor de cabeça. Aqui será feito um segundo vídeo explicando como fazer essa adaptação. Como eu disse a vocês, é uma adaptação provisória. Eu vou voltar para o sistema original, até porque eu quase não ando com esse veículo. Ele fica mais na garagem, então não há porquê eu manter isso aqui. É lógico que se eu voltar o sistema original e voltar aqueles mesmos problemas, eu voltarei com o sistema de carburador, porque um carro antigo desse não tem porquê eu ficar
ficar com o carro de enfeite para o pessoal ver que está tudo ok, mas é um carro que não funciona. Aqui, como eu falei, a média anterior, 3,5 com litro de gasolina. Com carburador ele passou para 8 km por litro de gasolina, e com sistema de vapor de gasolina passou para 10,1, além do aumento de força. Então o ganho foi bem significativo em relação ao sistema original, só que o veículo muito fraco. No caso do GNV, ele está fazendo 8,5 km por metro cúbico. Aí alguém me fala, mas por que não economizou muito? Justamente porque o GNV com carburador, o veículo fica muito mais fraco que no sistema de gasolina. Então eu tive que, na verdade, quando o carro está fraco, a gente pisa mais para poder andar. Então, no caso de eu tendo que pisar mais, praticamente com o acelerador até o fundo, para conseguir andar com o veículo, o ganho de economia não foi tão significativo, quer dizer, de 5,8 passou para 8,5. Com o vapor de gasolina, o veículo ficou mais forte, aliás, bem mais forte, só que como por causa da entrada de ar eu tenho que acelerar mais, eu não tive ganho nenhum de economia, manteve os mesmos 8,5 km por metro cúbico de GNV. Então esse vídeo é uma explicação do porquê foi colocado o carburador e o ganho de economia que eu tive com esse novo sistema. Lembrando que é uma adaptação temporária, mas que poderá ser definitiva dependendo do resultado que eu tiver voltando ao sistema original, com TBI. Porque eu não sairei daqui de Minas Gerais para poder ir lá para São Paulo para resolver um problema num veículo que eu praticamente não uso. Mas o sistema está todo aqui, porque caso seja passado para frente, a pessoa, o novo comprador, basta apenas retirar o carburador e colocar a TBI e fazer as ligações. No próximo vídeo estarei explicando como foi feita a adaptação. Forte abraço.